Vamos dar aí um tempinho para o pessoal entrar, né? Retornei agora. Agora é a segunda parte, a parte do canto. Tem gente que gosta mais dessa parte. Pessoal chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre o contratenor. Que voz é essa? Contratenor. Deixa o pessoal chegar que eu vou entrando aí na temática, tá bom? Deixa eu colocar aqui o tema. Contratenor. Que voz é essa? Estamos com 13, quase retornando aí o número que estávamos, né? Vamos lá, contratenor. Que voz é essa? Deixa eu ver se voltou aqui. Eu não tô vendo o Wilton. Vi Rosana, Helenalba, um monte de gente aqui. Estela, Cida, Vinícius, Nívia, Roberto, Ruth, Helenalba, acho que já falei, né? Doratila, Luiz, Rosana, Esdras, Agripina. Então, o Wilton não voltou. Eu acho que é um assunto que interessa muito, né? A gente entender que bendita voz é essa, né? Que se fala às vezes, é uma voz rara, né? O pessoal fala, uma voz rara e tal. E não se tem uma compreensão do que seria a voz do contratenor. Aguardando. Dá mais um tempinho para ver se o Wilton chega, né? Se o Wilton chega. Para falarmos sobre o contratenor. O pessoal vai chegando aí, eu vou dar esses 2 minutinhos aí para o Wilton chegar. O Wilton chegou. Vamos lá. O contratenor, gente, é uma voz necessariamente masculina
e que tem a capacidade de emitir sons com o que nós chamamos de sonoridade dos naipes femininos. Dentro do coro, a questão de um homem cantar com a voz feminina, uma mulher cantar com voz de homem, é muito antigo. Muito, muito antigo. Na Igreja Católica, se castravam os meninos, por exemplo, para eles ficarem com voz feminina, para eles crescerem e manterem, conseguirem, para que eles conseguissem manter a voz feminina, eles eram castrados para poder emitir essa sonoridade, sabe? Esse som mais voltado para leveza, para clareza, porque naquele período da história a ideia era que o homem precisava estar perto de Deus e que essa proximidade de Deus estaria por meio da clareza e da leveza da voz, né? Então, os contratenores surgem neste período, no período da Idade Média, aproximadamente, salvo engano, acho que era 1600. Deixa eu olhar, viu? Porque isso aí não está na minha cabeça, não. A data exata é em que os contratenores, o auge, né? O período auge dos contratenores. As mulheres não podiam cantar na igreja porque era considerado que o som da voz feminina era um som sensual para estar dentro da missa, dentro das celebrações religiosas. Ó, séculos 17, ou seja, 1600 e pouco, né? E século 18, entre os séculos 17 e 18, exatamente o que eu estava falando, né? 1600 aproximadamente, então não estava errado. E eles faziam movimentar multidões, às vezes, tanto nas praças públicas quanto dentro da igreja, porque muitos na rua passavam a fazer espetáculos musicais. Às vezes, determinada música ficava muito famosa e desculpa, eles faziam novamente essa música, a mesma melodia da música, com outra letra. Aqui no Brasil nós tivemos o chamado, na literatura, né, o Boca do Inferno, como era o nome dele? Que fazia sátiras. Esqueci o nome, só vem o nome Boca do Inferno. A igreja, né, achava muito ruim a, a, as sátiras que ele fazia, né? Boca do Inferno. É o Gregório de Matos. Gregório de Matos. Então, lá na Idade Média, tinham os Gregórios de Matos. Tinham essas pessoas que pegavam as músicas religiosas e colocavam melodias e colocavam letras que não tinham nada a ver. Às vezes até envolvendo sexualidade, sensualidade mesmo. E muitos, né, castrati, como eram chamados, né, os castrados, faziam essas execuções, principalmente quando eles se revoltavam da igreja e saíam, né, da igreja ou eram expulsos, descoberta alguma questão que eles estavam fazendo lá que não podia fazer e eles eram expulsos. Haviam famílias que tinham necessidades financeiras gigantescas nesse período que vendiam os seus filhos para a igreja para eles serem castrati, para eles serem desde pequenos ensinados a cantar daquela forma. E atualmente, né? Tudo bem, a gente está vendo aí um pouco da história, da origem dos castrati, né? Mas atualmente, como é que nós temos os castrati? A maioria dos castrati, não, desculpa, dos contratenores, os castrati,
Eram pessoas que eram castrados, meninos castrados, para continuar cantando com essa voz feminina, de contratenor ou de sopranista, às vezes, né? Existe uma discussão aí se realmente existe o sopranista ou se a classificação deveria ser só contratenor. Eu acredito que exista o sopranista, sim, que são aqueles homens que conseguem emitir os sons na região, na tessitura do soprano, ou existe outro modo de classificar ainda, que é dizer que as crianças são todas sopranistas e que quando ele fica adulto, ele seria um contratenor. Existem várias teorias e cada um que queira dizer que a sua é que é a classificação correta. E aí vocês ficam à vontade para seguir, né, a teoria que vocês quiserem, porque são teorias, são modos de classificar. Até a própria história de soprano, contralto, tenor e baixo são modos de enquadrar as pessoas, né? De classificar. Olha, você é isso, você é aquilo, mas todos nós somos cantantes. Todos somos cantores. Independente de quantas notas e a tessitura que a gente consegue e tal. Isso ajuda muito. Classificar ajuda sim. Não estou criticando de maneira alguma a classificação. Até porque os coros, eles precisam demais das classificações. Para você criar harmonia, as notas que se encaixam, você precisa ter a classificação, saber exatamente onde cada um vai cantar, né? Hoje em dia, a gente tem os contratenores. Teve um contratenor famoso no Brasil que foi o Edson Cordeiro. Não sei se os mais novos lembram, mas quem tem para lá de 30 com certeza lembra. Ah, o Edson Cordeiro, ele, ele fez muito sucesso na mídia brasileira porque ele fez uma propaganda. Ele cantava um trecho da Rainha da Noite, né? Da área da Rainha da Noite da ópera A Flauta Mágica, que é aquela. Só que assim, muito mais agudo, muito, muito mesmo, muito. São chamados de sopranos de color altura, né? Que cantam essa área. São sopranos muito agudos, muito agudos. E, e o Edson Cordeiro fez isso, fazia no Faustão, fez numa propaganda que eu acho que era de sabonete. Eu acho. Não me lembro exatamente o que era essa propaganda. E ele fez, né? Depois ele gravou a música com a Cássia Eller, né, uma cantora de representatividade grandiosa no Brasil. E a Cássia Eller cantava determinado trecho da música e no meio da música ele entrava com esse som, né? Similar a um som feminino. Se você só escuta, você pensa que é uma mulher, se você não vê. E, e ele foi um grande expoente. Aí diz assim, ah tá, e o Pablo Vittar, né? O A Pablo Vittar. Como é a questão da classificação dele? Olha, existe o falsete, né? Atingir essas notas, nós temos quatro. Os homens possuem dois pares de pregas vocais. As mulheres, aí tem a questão, vamos lá, vamos por partes. Nós temos as pregas vestibulares e as pregas ditas as pregas falsas. Então o falsete ele vai ser emitido por essas pregas falsas. Há quem diga que há uma retração tão grande dessas pregas falsas nas mulheres que elas não possuem. Então elas não emitiriam falsete, mas isso é muito contestável. Como eu disse, assim, depende muito do ponto de vista que você analisa, que você parte, de que teoria você está partindo, né? É uma ciência também, o canto, o cantar. Não é só uma arte. Então, se a gente tem a possibilidade de falsetear com corda falsa, é exatamente cantar em falsete o que o Pablo Vittar faz, ou a Pablo Vittar, não sei como é que seria o termo correto em relação a como ele
se coloca, né, para ser chamado. Mas vou chamar de este artista. Então ele canta no falsete, na região do falsete. O Edson Cordeiro cantava, mas existia um cantor muito antigo, bem agudo, e aí só quem tem para lá de 50 deve lembrar dele. Quem tiver menos de 50 lembra mais porque conheceu já provavelmente depois que ele morreu, que era o Gessé. O Gessé, ele conseguia essas notas agudas. Ele conseguia essas notas agudas e essas notas agudas eram alcançadas sem o falsete, sem o uso do falsete. Era o que a gente chama de voz plena, né? A voz plena é a voz que você chega sem estar utilizando do recurso, porque o falsete é um recurso válido para emitir essa sonoridade. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Acho que deu para. O Gessé é agudíssimo, né? Gessé é uma música do Gessé. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimentos e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Não lembro o final. Aí ele sobe muito nessa parte. E mar de ventos e velas, vida que vem e vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. E mar de ventos e velas. Mas isso ele canta sem o falsete. Isso ele canta com a voz dele. Eu estou falseteando nesses trechos, né? Para atingir essas notas agudas. Ele alcança essas notas com a voz natural dele. Existem pessoas, homens, que são capazes disso. Assim como tem mulheres que são capazes de cantar região grave, né? Que são capazes de cantar com o tenor. Sim, perfeitamente. No Brasil é que não é comum, mas em outras regiões do planeta, sim, são comuns. E quando as pessoas envelhecem, passam, amadurecem, né? Envelhecem não, vamos chamar de amadurecem. Quando a pessoa passa assim dos 30, ela cai um pouco a voz e se não houver exercícios, essa voz ela vai ficando mais grave, é natural. Alguém que comece como um soprano e esteja idosa como um contralto. Pode acontecer, porque existe uma queda, né? A situação hormonal modifica o seu corpo, a sua voz. A exemplo disso, as mulheres quando engravidam, muitas vezes elas perdem notas musicais. Elas não conseguem emitir, né? Por razões diversas. Uma dessas razões é o apoio para o cantar, a contração muscular que não pode acontecer porque o corpo está em expansão, uma expansão meio que condicionada, porque tem que acontecer para dar espaço ao bebê, né? Na intrauterina, na vida intrauterina dele. Então, os contratenores hoje são uma realidade em muitos coros. Muitos coros que vocês escutam Brasil afora são feitos de contratenores. Existem os contratenores lá no meio. Então não são só mulheres cantando, tem homens ali no meio. Assim como muitos tenores, às vezes os regentes, inclusive, trocam para ter determinada sonoridade. Ele quer uma sonoridade diferente, então ele pega alguns contraltos, coloca no tenor. Pega alguns tenores, bota para cantar junto dos contraltos. E a sonoridade que isso provoca é diferenciada. Porque o homem ele tem que se esforçar para cantar essas notas agudas, né? Então ela vai sair com certo peso, enquanto para a mulher não. Vai sair mais leve, a mesma nota. Entendem? Dependendo do repertório, ele quer que o coro esteja com a voz mais leve, mais densa. Depende.
do tipo de música que ele está cantando. E a voz do contralto cai para quê, né? Então, a voz do contralto ela vai ficar normalmente as mulheres no Brasil são mesos, dificilmente são contraltos, elas cairiam para um contralto. Se é contralto, elas podem cair para uma região próxima à região do tenor. Pode acontecer. Então essa queda hormonal, ela essa alteração, não diria queda hormonal não, essa alteração hormonal, ela vai trazer esses resultados inclusive para a produção sonora, para a parte vocal, certo? Inclusive para a imagem está congelada. Vocês estão vendo aí como é que tá? Tá todo mundo me ouvindo? A Marta escreveu: a imagem está congelada. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Pessoal? Olha aí, Humberto falou. Tá normal aqui. Tudo bom, Humberto? Como é que vai, meu amigo? Normal. Ok, tudo certo. Vamos lá, vamos seguir então. Talvez tenha travado lá para ela, talvez a internet dela, né? Vamos seguir. Então a voz que a gente tá vendo hoje, né? É a voz do contratenor. Esse contratenor, a gente viu que teve origem, essa classificação teve origem lá no século XVI e XVII, para as crianças que cantavam dentro da igreja, né? E depois houve essa evolução para fora da igreja, no meio da rua, e hoje em dia a gente tem tanto nos coros como em cantores famosos, né? Como Pablo Vittar, Edson Cordeiro, né? O caso do Gessé, que é um pouco diferente porque ele não falseteia, mas também pode ser colocado como contratenor. São vozes raras, são vozes difíceis de serem encontradas, mas são vozes de grande utilidade. De grande utilidade. Tudo bem? Quem poderia me dar um outro exemplo de contratenor que seja famoso? Eu vou colocar aqui uma lista. Lista para ver se alguém encontra algum nome desse. Uma lista de contratenor. Vou colocar aqui no computador. E alguém me dizer aí um nome de contratenor. Considerando para ver se vocês realmente aprenderam o que é o contratenor, né? Alguém? Ninguém? Aí. Chris Colfer. Chris Colfer está aqui também, nessa lista. Personagem de Glee, né? Kurt Campbell, personagem de Glee, interpretado pelo Chris Colfer. É um contratenor. Na quinta temporada, episódio 19, ele aparece. Então, para quem assiste ou não assistiu, o Glee, uma série, né, que envolve muito música e tal, é bem movimentada no sentido musical, tem um contratenor na série. Muito bem, Wilton. Era esse que eu estava pensando de vocês falarem. Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. Né? O Ney Matogrosso, a voz do Ney é muito aguda, próximo à região feminina, né? Tem que estar na região do contralto, do meso, é a região do Ney Matogrosso. Zezé de Camargo seria um contratenor? O que é que vocês acham? Me responda aí os outros. O Esdras colocou aí. Zezé de Camargo seria um contratenor? Considerando o que eu falei, o que é que vocês acham? Zezé de Camargo seria? Vinícius disse que acha que não. Acha que não.
Nunca. Aí. Roberto apareceu com outro contratenor ali. Não. A maioria tá dizendo que não, né? Que Zezé. Tem alguém que acha que Zezé poderia ser um contratenor? Todo mundo dizendo não. Alguém? Alguém acha que Zezé de Camargo poderia ser classificado como contratenor? Ninguém. Acho que ninguém acha que Zezé, né? Só a dúvida mesmo. Aí Jesus perguntou, é uma dúvida. Não, o Zezé não. O Zezé, ele cantou fora da região dele, né? Ele cantou numa região em que ele não deveria cantar muito aguda, de uma maneira errada. E isso prejudicou muito a voz dele, né? Passou por cirurgias e tudo. O outro cantor que faz muito isso é aquele, não sei se é o Bruno ou o Marrone, é a primeira voz da dupla Bruno e Marrone, acho que é o Bruno, né? Ele canta bem agudo, sabe? Muito alto, na região muito aguda, que não é a região de conforto da voz dele. E sem a técnica devida, porque ele poderia até cantar agudo, mas com técnica, né? Justin Bieber. Então, eu não acompanho muito o Justin Bieber para poder dizer, mas eu posso falar sobre o Michael Jackson, por exemplo. O Michael Jackson, o Michael Jackson, ele cantava numa região, né, muito próxima à região feminina ali, e por vezes ele cantava com a sonoridade quase que soprada também, né? Era bem próximo à região feminina. Muitas vezes, você sabe o que acontecia também, muitas vezes? Mozart montava uma ópera, né? Montou lá a ópera e ele precisava de um personagem masculino para fazer o papel do rapaz que leva a mensagem. Um exemplo. Da uma mensagem de uma carta de amor do personagem tal para personagem tal. E esse rapaz era muitas vezes interpretado por uma mulher. Isso acontecia. Então, a classificação que era dada a essa pessoa, né, esse personagem, era uma classificação que deveria estar entre contratenor, né? Muito similar, porque é o caminho inverso, a mulher fazendo o papel de que seria um tenor, talvez, ou de um contratenor, de um rapaz que tivesse uma voz feminina, porque depois, se faltasse a mulher para fazer esse personagem de homem, era um homem que fazia, mas tinha que ser um homem que cantasse como mulher, porque a partitura tinha sido escrita numa região feminina. Então tinha que ser um contratenor fazendo. Olha que interessante. Conseguem compreender? Normalmente era para ser um homem, porque era um personagem masculino. Uma mulher fazia esse papel masculino. Então a altura das notas tinha que ser na região da voz dela. Então Mozart fazia para voz feminina. Mas depois, porventura, em outro lugar, tinha o rapaz para fazer. Aí tinha que ser um rapaz contratenor, porque a partitura tinha sido composta, feita, elaborada para uma região feminina. Então haviam contratenores por conta disso também. Em muitas óperas. O personagem era feito por uma por um homem, né? Mas um homem que cantasse nessa região feminina. E isso se foi dessa maneira que hoje nós temos um Pablo Vittar da vida, foi o Edson Cordeiro, por conta dessas situações, entendem? Situações de arranjo. Porque se você pensar bem, o fato de não deixar a mulher cantar dentro da igreja e botar as crianças para cantarem, deu origem aos contratenores. Ou seja, foi um arranjo. Olha, no lugar da gente colocar as mulheres, a gente coloca os meninos. Então foi o primeiro arranjo. Foi um jeitinho que foi dado. Depois, tem um personagem para fazer e tem que ser... É um personagem masculino, mas pode ser a mulher fazendo. Outro arranjo.
E depois, não tem mulher, a gente coloca o cara que consegue cantar como mulher. Outro arranjo. Então foram arranjos feitos ao longo da história da música que deram a possibilidade dos contratenores ganharem visibilidade. E hoje temos esses excelentes contratenores, né? Como falamos, do Ney Matogrosso, é o caso do Gessé, são referências. Referências, grandes cantores. Porque dominam essa técnica. Orfeu é um contratenor e Eurídice soprano, exato. Na obra de Gluck. Exato. Certo, pessoal? Dúvidas sobre o contratenor? Acho que não, né? Nenhuma dúvida. Dúvida sobre alguma temática que trabalhamos hoje? Ficou alguma questão que não ficou muito clara sobre a escrita musical? Se tem Glee na Netflix? Eu acho que tem. Eu acho que Glee vocês conseguem assistir na Netflix. Tem muita canção, muita gente cantando. Principalmente o estilo do belt canto, né? Aparece muito. É importante. Olha a resposta. Tem, Vinícius. É importante que vocês conheçam esses estilos diferentes, sabe? Criem referências. Que criem referências de bons cantores, né? Cantores também que cantam a sua própria voz, na região que lhes é de conforto. Então, normalmente, o homem ele vai ter o tenor, o barítono ou o baixo, que depois a gente vai falar sobre essas outras classificações vocais, tá bem? Então, escuta. Não gostei muito da... Ó a crítica aí do Roberto. Não gostei muito da aula. Foi que houve, Roberto, que você não gostou muito da aula. Vinícius, para mim essa foi uma das melhores aulas. Ah, Roberto, não gostei muito da aula. Foi ótima, não tenho dúvidas. Eu acho que era uma pontuação, né? Ficou dúvida, acho que é assim. Não, não ficaram dúvidas. Gostei muito da aula, foi ótima. Não tenho dúvidas. Entendi agora. Não é que ele não gostou, ele gostou. Gostei muito, a Marta tá falando. Mais dúvidas? Ficaram com alguma dúvida? Porque a gente tem um certo tempo ainda para elucidar qualquer dúvida que porventura tenha ficado, tá bom? Hoje só. Nota 10. Pronto. Maravilhosa. Nota 10. Então, gente. Na próxima aula eu queria combinar com vocês. Os nossos encontros, eles são 4 horas por mês, né? 4 encontros. Então a gente tem ainda um encontro. Eu queria marcar com vocês daqui a 15 dias, mais ou menos. Ou no sábado. No sábado, depois de amanhã. Eu vou falar para vocês, converso com vocês, né? Quem não me segue passa a seguir, aviso o pessoal, a gente comunica nos grupos pra gente marcar essa próxima aula. É provável que fique no sábado pela manhã, né?
talvez aconteça no sábado pela manhã. Se não der no sábado pela manhã, a gente marca um outro dia, no dia que a maioria puder, tá bem? Quem manda são vocês. Essa aula ela é preparada para vocês, tá bom? Próxima aula. Que tal agora? Não, agora ficaria muito conteúdo e a aprendizagem ficaria muito prejudicada de vocês. Alguém tem alguma dúvida? O Wilton está perguntando. Poderia ser segunda? Pode. Se vocês entrarem em acordo que segunda é melhor do que amanhã de tarde ou melhor que sábado, pode ser segunda sim. Pode ser próxima terça. A gente entra em acordo, não tem problema nenhum para mim não, tá? Olha uma pergunta, qual a minha Ave Maria favorita? Olha, eu gosto muito, porque foi a primeira que eu ensaiei com coro, de Arcadelte. Ave Maria de Arcadel. Tem até no YouTube, vocês podem assistir. Eu vou colocar aqui coro Alfa de Maceió. Aí do lado vocês colocam assim. Eu vou postar aqui para vocês verem. Ave Maria de. É bom porque vocês escutam um jeito específico de cantar, né? Coro Alfa de Maceió, Ave Maria de Arcadelte. Podem ouvir, porque cria uma referência de sonoridade. A gente canta por imitação. A gente canta criando a referência. Então a gente escuta um som e imita esse som. Então é importante que vocês criem essa referência. Escutem, tem bons sopranos, tem bons tenores, bons baixos, bons contraltos nesse grupo. Era um grupo que eu regia, foi um projeto social que eu comecei em 2006. Por falar em projeto social, é, estou pensando em fazer atendimento com musicoterapia e psicoterapia com uma parceria que é o psicólogo Luiz e transformar um ambiente que eu tenho em uma clínica para atender a, com musicoterapia. Seja autista, seja síndrome de Down, seja uma pessoa que esteja com sofrimento, seja um idoso, sabe? Independente. E a ideia mesmo é fazer esse atendimento também para pessoas que não tenham condições de pagar. Só que para isso eu preciso estruturar o ambiente. E essa estruturação do ambiente, ela aconteceria ou por doação de material, e aí é piso, é cerâmica, é massa, né, de correr, é vaso sanitário, mas o grande ambiente eu mesmo estou doando, né? A parte que é minha, que eu vou ceder para fazer isso e vou trabalhar prontamente para atender essas pessoas que não tiverem condições de pagar. A gente sabe que tem muito autista, muito síndrome de Down que não tem onde, né, ser atendido. E aqui a gente vai proporcionar isso, se vocês puderem indicar as pessoas, falar sobre essa necessidade que a gente está fazendo desse atendimento. É uma clínica que será criada para atendimento de pessoas que precisam. Então, vocês que conhecem pessoas que têm certo poder aquisitivo e queiram, donos de grandes marcas, de lojas de construção, a gente está precisando terminar essa clínica para poder começar a atender as pessoas, ajudar muita gente, certo? Ajudar muita gente mesmo. Essa clínica ela ficaria aqui no Salvador Lira, mas para atender toda Maceió, certo? Com os devidos cuidados, os devidos trâmites para que o distanciamento social seja respeitado,
mas essas pessoas precisam de atendimento, estão sofrendo muito, muito nessa clausura, né? Nós sofremos, imagine essas pessoas, esses familiares, tá bom? Então, aqueles que quiserem ajudar, fala comigo. Tem a possibilidade de fazer transferência financeira de verba, mas também tem a possibilidade de dar o material, tá? E aí, quem quiser entrar com a marca e queira que a marca fique clara na clínica, apareça num quadro grande, alguma coisa, vai ter a sua marca divulgada, tá bom? Então me ajudem nessa divulgação. Depois eu vou colocar a logomarca, vou colocar a divulgação em si de tudo. O projeto já foi elaborado, existe um projeto. ah, e é isso. Do mesmo jeito que a gente está sendo beneficiado, cada um de vocês sendo beneficiado com a música, ela tem muito a fazer por muita gente. Tá bom? Olha aí, Lúcia está falando. Na terça noite eu e Márcia não podemos, já temos compromisso. Ok. Mas eu acho que provavelmente vai ficar na segunda, pelo que o Wilton falou. Vamos ver se o pessoal depois fala no grupo e a gente decide juntos. Tudo bem? E juntos é que vamos conseguir eh, ajudar uns aos outros. Mesmo nessa distância, tem pessoas que não podem ficar, né, nessa situação. A gente vai ajudar, tá bom? Naquilo que eu posso ajudar, vou me entregar de corpo e alma para ajudar essas pessoas. De coração e corpo é melhor dizer do que de corpo e alma. Tudo bem? Combinado assim com todo mundo? Aí a Marta tá falando, segunda-feira. É provável, fique na segunda. Eu queria combinar com vocês também da gente começar a pensar, e eu mando para os grupos determinada música para a gente começar a pensar no repertório, né, futuro, quando essa situação estiver indo embora, né? Eu gostaria de ver aquela música, aquela. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que é bacana a gente fazer algo de bossa nova, né? Então vamos começar a trabalhar aí nessa linha, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Encerrando, pedindo desculpa a vocês pelo barulho, né? Às vezes as crianças, mas é difícil controlar, né? Presos o tempo todo, né? Todos nós dentro de casa. E chega a hora que eles são três aqui, né? Três pequenos, então às vezes acontecem esses barulhos. Mas nada que atrapalhe a nossa aula. Muito obrigado a todos. Grande abraço e até a próxima, tá bom?